uma coisa que tem interessado muito, a gente acabou de sair de uma pandemia complicada, né? Então, o tempo que ficaram as pessoas isoladas, as crianças isoladas, só que agora até um pouco independente da área de estudo ou da área de atuação da medicina, né? Falando de uma maneira geral. A gente tem visto nas notícias, a gente tem escutado nas notícias, que pessoas como, por exemplo, Bill Gates, dizem que a gente está na iminência de uma próxima pandemia já na sequência. Existe alguma coisa do ponto de vista científico que aponte para isso? O doutor acredita que é uma coisa mais do ponto de vista apenas especulatório, ou existe alguma coisa que possa levar, de fato, a classe médica e a classe imunologista a acreditar que a gente possa ter uma pandemia na sequência dessa pandemia? Felipe, né, mole, né, falou, vou fazer uma pergunta, não vou te falar antes para você pensar, mas dá para a gente conversar bem, porque isso é uma coisa assim que a gente vem já discutindo há muito tempo, né? Tanto que quando apareceu essa pandemia, que foi esse desespero, alguém buscou lá de trás uma fala do Bill Gates, né, sobre o Ebola, que ele foi assim, a previsão dele foi perfeita. Ele falou, gente, nós estamos com uma doença terrível, que é o Ebola. O dia que entrar um vírus que tem uma capacidade de disseminar com facilidade, entrar nos aviões e ganhar o mundo, e o que aconteceu com a gente? O mundo parou esses últimos anos, né? Então, não tenha dúvida que isso aí é uma coisa que a gente tem que voltar, e até agora, muito recente, a gente vê o pessoal de Nova York, que é uma pesquisadora muito boa, que estudando o esgoto de Nova York, pegou vários vírus de poliomielite. Isso aí a gente não está falando de coisas novas, não. Estamos falando do que existia e que por negligência, por falta de vacina, por todos os motivos, quer dizer, a coisa está voltando. Então você hoje tem, dentro do esgoto de Nova York, vários vírus de poliomielite. E a gente sabe que a poliomielite, para cada 4 pessoas contaminadas, 3 não vão ter nada e não vai ter paralisia infantil. Então isso não é do futuro, isso é do momento. A poliomielite está circulando, então vamos entender isso. A poliomielite está circulando. Agora, o que nós temos que entender, vírus novos, quer dizer, vamos entender isso, gente. Pelo amor de Deus, é uma coisa muito clara na cabeça da gente, né? A gente invadiu o espaço dos animais. O mundo as pessoas acham que aquecimento é brincadeira, que desmatamento é brincadeira. Tá aí, já está mostrando pra gente, eu não sei o que está faltando pra gente entender isso, né? A gente invade o espaço deles e a gente começa a pegar as doenças de macaco, as doenças de morcego, as doenças de todos os bichos. Então a gente tem que respeitar o meio ambiente, isso é o mais importante. Nós temos que parar de desmatar, nós vamos ter que preocupar sim com o aquecimento global. Não é porque é bonito, é porque as doenças estão acontecendo. Isso vem acontecendo, né? Então, quando o Felipe achou que ia me pegar, falou, eu vou perguntar e vou ver o que vai acontecer. Mas você não vai me dizer o que você vai perguntar? Eu falei, não, vou te perguntar e nós vamos ver. Foi ótimo, foi uma coisa que eu já vinha querendo falar para as pessoas, ele me deu essa dica. Porque a gente tem que parar com essa história de dizer que não existe aquecimento global, que a gente não está desmatando nada, os números horrorosos de pessoas tendenciosas, quer dizer, o mundo está preocupado com isso. E não é de hoje que a gente vem invadindo o espaço dos animais, vem desmatando e a gente está tendo essas doenças. Nós temos doenças como a febre amarela, que era lá da época de Oswaldo Cruz, nós temos essas doenças agora voltando sarampo. A polio é a realidade, gente, acorda para a realidade. Olha, vê se não tem na família de vocês alguém que anda de muleta, com paralisia, uma coisa que foi terrível, que eu peguei no final disso, eu tenho 43 anos de formado. Então acho que está se brincando com coisa muito séria, né? As pessoas que não têm conhecimento, leem alguma coisa no Google e acham que sabem tudo, né? Que é tudo invenção, que é tudo coisa de mídia, que é tudo preparado, que entende, a ciência existe, a ciência está aí mostrando isso pra gente, né? E vamos ter poliomielite outra vez. Então, ou a gente vacina correndo a turma, ou pelo amor de Deus, nós vamos voltar a essas doenças. Pergunta aos parentes mais antigos, que é poliomielite, que ficaram com paralisia, tiveram problemas sérios, muitos morreram com isso, né? Então, Felipe, obrigado por ter feito essa pergunta que você fez, uma pergunta capciosa para ver até onde a gente ia, mas você me deu um gancho maravilhoso, que a gente tem que questionar isso. Questionar essas pessoas que vão para as redes sociais
falar besteira, ir contra a ciência, dizer que nada existe, que vacina ocasiona isso, ocasiona aquilo. Pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo com a gente. Mais do que suficiente depois de a gente passar por uma pandemia, agora a gente começar a ter sarampo, ter poliomielite, a gente teve o ebola, agora está tendo a varíola do macaco. Então está faltando o que para a gente acordar? É a nossa ignorância em combater uma coisa que é a ciência que está fazendo isso. Tá, gente? Então, Felipe, obrigado pela pergunta. Nada, e é engraçado que antes a gente via as pessoas, por exemplo, você falou do aquecimento, você falou de proteger a terra, né, da gente proteger a natureza, e é engraçado que antes, quando alguém postava isso no Facebook, o pessoal ficava falando, tá aí, os idealistas, foi o povo que não vai chegar em lugar nenhum, e na verdade, à medida que o tempo está passando, a gente está vendo que esse pessoal é o pessoal que estava mais certo mesmo, e que foi só uma prova da gente, e que a gente tem que ficar realmente ligado nisso, porque é o que pode definir o nosso futuro. Sem dúvida, eu sou do tempo que o pessoal pegava um verde bonito e tacava um cimento em cima. Né? Botava cimento em tudo. Hoje a gente tem, qualquer chuva inunda tudo, as grandes cidades, quer dizer, a gente não tem mais absorção de água, a gente não tem árvore para pegar, não tem terreno para absorver essa água. Então as pessoas não estão entendendo e ficam colocando coisas que a ciência fala totalmente contra. Então vamos entender isso. Eu acho que é a hora da gente entender, voltar o tempo, um pouco mais ao tempo das pessoas que acreditavam na ciência. Quem não acredita, estuda e combate com estudos e não com besteira, com fake news. Esse que a gente tem que acabar.